Oripawa Olofi, Oripawa Olote, Ile Kungin Shele Ifendu Milogeri, Baba Motu Pueblo Mogo Impres, Oromina, LSP, Otumo Bawo Silago, Ageleri Omaya, Iba Baba, Iba Koda, Iba Cheda, Iba Olu, Iba Dipona, Iba Petepi, Iba Popo Ego, Marauno, Getin Beloso, Getin Beloro, Olotumari. Iburubuya, Iburubuya Bushishi, Aburu Aboya Bushishi, Oboto, Ashiro Bufumba, Bauru Miladó e Fauá. Que o nosso Paulo Milá abençoe as vossas preces, que o nosso Paulo Milá dê atenção às vossas preces, que o nosso Paulo Milá bem as execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade e muito axé, e que Fá sempre venha, esteja em todos os nossos caminhos, assim como de todos os nossos. Bom, mais um Ojo Aiku, mais um domingo abençoado e sagrado, com as bênçãos de nosso Pai Olorum, com as bênçãos de Olodumare, com as bênçãos de Olofim, com as bênçãos e orientações de Orumila Babaifá, com as bênçãos de meu pai Xangô, com as bênçãos de minha mãe Oxum, com as bênçãos de Bobo Orisha, Bobo Oxa, Caleno Roxa, com as bênçãos de Bobo Ego, Araorum, Ketim Belaê, Ketim Belosso, Olodumare, com as bênçãos de Bobo Oxô e de Bobo Iá. Bom, buscamos o oráculo sagrado de Fá com a finalidade de muito bem nos orientarmos nesse Ojo Aiku, um domingo abençoado e sagrado, para que possamos, através destas orientações, buscarmos caminhos melhores para que possamos ter uma melhor e abençoada semana. E nessa semana, ao Ifá ser consultado, Ifá nos manda uma positividade, uma bênção, de Ire e Shekun Otá Colenadio, com toda certeza e seguridade, bênçãos de vencimento das dificuldades, dos tropeços, das adversidades, com toda certeza e seguridade. Pelo Odu, eu perguntei se seria através de nosso pai Olokun, porque diz Ifá que Olokun e Iemanjá, transformam esse Odu de uma pessoa paupérrima para um grande rei. E aí eu perguntei a Ifá se seria nosso Olokun, Senhor dos grandes mares, Rei dos oceanos, se seria esse o responsável por essa bênção, de vencimento das dificuldades, do tropeço, das adversidades, com toda certeza e seguridade. E Oromilá disse que não. E já que não, ao invés de vir para Iemanjá, eu decidi ir pelo caminho quer dizer, não decidimos nada, Vamos, através do entendimento que Ifá nos dá, do conhecimento que Ifá nos dá, no entendimento da leitura, e aí fazemos uma pergunta correta, Ifá direciona, que é Ifá que diz tudo. Nós não dizemos nada, nós não fazemos nada, cumprimos aqui com os deveres segundo a Ifá, mas é Ifá que sempre muito bem nos determina e muito bem nos orienta. Então perguntamos a Ifá se seria nosso pai Olorum, e Oromilá disse que sim, nosso grande Abá Olorum, o grande Senhor do Orum, o grande Senhor do céu, Senhor esse que todos nós abrimos os braços e agradecemos por todos os dias, por todos os amanhecer, por todo e qualquer amanhecer ao qual o Olorum vem e nos brinda com seus raios solares, nos dá as devidas bênçãos, uma série de bênçãos que nos abençoam de todas as maneiras. Porém, nesse Odu, a maior bênção que o Olorum dá é aonde fala do caminho do homem sem sombra, que nada mais é que quando esse Odu vem, muitos que estão se vendo esse Odu, ou que são filhos desse Odu, precisam, de todas as formas, darem de comer a sombra, a Ogigi, uns chamam de Oiui, os outros chamam de Ogigi, não importando, a sombra. Sombra essa que todos nós temos uma chamada Ogigi. E quando esse Odu vem, está dizendo que nós precisamos alimentar a nossa sombra, porque nós temos
algo que não está caminhando bem com o nosso orixá tutelar. Então, de uma forma ou outra, algo desalinhou com o meu orixá, estou com a sombra um pouco para cá ou um pouco para lá, está desorientada, né? Onde caminha para um lado para o outro. E esse orixá Olorum, junto do orixá Obatalá, eles se encarregam de levar as nossas petições, os nossos pedidos, junto ao nosso orixá tutelar, para que essa sombra possa se alinhar com o corpo e essa pessoa, a sua sombra e o seu orixá possam ser uma coisa única. Então a primeira coisa é, de todas as formas, não desalinhar com o meu orixá, não desalinhar com os comandos que o orixá nos deu, com as bênçãos que os orixás nos dão. Então, já que estamos vivendo essa positividade, a primeira coisa que devemos vencer, para que possamos vencer as dificuldades, tropeços e adversidade, com a bênção de nosso Pai Olorum, é mantermos sempre o alinhamento com os nossos orixás, principalmente com o nosso anjo da guarda. Essa é a primeira base, esse é o primeiro caminho. Quando entra nisso, existe algo que é uma natureza muito grande, mas acaba indo para o orixá. Existe uma grande confusão quando as pessoas levam a vida sem entendimento, querem viver um mundo aos quais querem impor a sua regra, impor o seu mando, o seu comando. E esse Odu, ele diz que se você não está satisfeito com as regras desse mundo, se você não está satisfeita, se você não está satisfeito com as regras desse mundo, é simples, é fácil. Vai viver longe dele. Porque aqui você tem que viver sob regras. E aí é uma natureza muito grande. Começa aqui e acaba estourando no Orum, aonde nós queremos determinar o que os nossos orixás têm que fazer, como tem que fazer, como tem que seguir, como é a regra dos filhos querendo impor aos seus pais. E nesse Odu, por que está entrando nesse caminho? Primeiro porque tem esse refrão: se você não está satisfeito, se você não quer seguir as regras desse mundo, simples, saia daqui e vá viver longe dele. E é uma natureza muito grande, porque muita gente acaba acabando com a sua vida por não aceitar as regras. Cada um tem o seu preço, até mesmo porque ninguém veio aqui à toa. Cada um, antes de vir, primeiro, pediu para vir. Segundo, teve o direito para vir. Terceiro, pediu por cada coisa para que pudesse chegar aqui e completar a sua missão. Aqui, pelo que chegou, da maneira que o mundo impôs as suas regras, não entendeu e quer mudar? Então, que siga. Esse Odu é muito claro nisso, então tem que ficar muito antenado, porque em cima disso ele te diz: não são os pais que pedem bênçãos aos filhos, são os filhos que pedem bênçãos aos pais. Há algum tempo atrás, teve um afilhado ou uma afilhada, para que melhor se entenda, que me pediu uma reunião. E olha que eu sempre passo as livretas. Hoje, com esse mundo aí do WhatsApp, tem como a gente já ir, antes de entregar as livretas, já pegar, já gravar as mensagens e dando um passo a passo, e dando caminho a caminho, base a base. Ajuda, olha, grava esse arquivo, salva para você que isso vai levar. Mas além disso, aos que querem, deixa claro, ó, tua livreta está aqui, imprime em caderno, vem aqui para a gente trocar uma ideia. E foi feito isso com esse ou com essa, e com muitos outros, e com muitas outras. Mas essa pessoa em si, ela quis, ou ele quis, uma reunião. E vamos fazer uma reunião sem problema nenhum. É uma consulta? Não. É alguma coisa sobre livreta? Não. Preciso falar com o senhor, meu padrinho. Orou. E quando chegou aqui,
essa pessoa, meu afilhado ou minha afilhada, chegou e falou: padrinho, eu gostaria muito de saber por quais motivos o senhor não me procura. Caramba, essa é a reunião? Porque eu amo o senhor, o senhor tem sido algo diferente na minha vida, etc, etc, etc. Mas da mesma maneira como o senhor fala que nós devemos procurar, o senhor também deveria procurar. Bacana, pessoa de atitude, axé. Mas então, se fosse o Robson, sem problema nenhum, axé. Assim como eu procuro os meus amigos, procuro os meus familiares, procuro as pessoas, meus filhos não. Mas esses, com toda certeza e seguridade, me fazem. Incluso o meu filho, com toda especialidade, quando vira a semana, que ele fica no final de semana, fica a semana todinha com a mamãe dele, quando o final de semana está chegando, no meio da semana ele já começa a mandar mensagem. Sexta papai, sexta papai, sexta papai. E quem nos acompanha aqui sabe que meu filho é especial, meu filho é autista, incluso filho desse ouro. Então, ele já sabe que, desde pequenininho, que a regra sempre foi procurar. E olha que não tem como muito explicar isso a ele, muito colocar como regra, como comando, foi dele. Todas as coisas que vive negativo, nessa ele vive muito bem, positivamente. Não aceita as regras desse mundo e por vezes quis ir embora. Tentou mesmo, por muitas vezes ir embora. Tanto que quando esse Odu sai, tem 7 anos de vida. A gente acha que conversou sobre isso, mas não é o caso. O Lucas não é a atenção da semana. A atenção da semana somos nós. E quando chegou esse caminho, eu falei: bom, filhota, deixa eu explicar. Um babalaô é diferente de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um pai, de uma mãe. Porque eu não vou perguntar, né, quando fala assim da Bianca, do Lucas, mas se ele sumir, eu vou atrás deles, com toda certeza e seguridade, assim como minha mãe foi atrás de mim, como papai, né, pai Miltinho, ligava pra gente, perguntava a gente como a gente estava, etc. Mas o babalaô, ele mexe no destino de uma pessoa. Então, nem todo mundo quer mexer no seu destino. E por mais que diga: não, padrinho, pode me chamar, em dado momento, Orumilá, ao procurar demais, as pessoas começaram a confundir as coisas e dizer: se esse cara está me chamando é por quê? Ele quer que eu vá lá fazer uma consulta? Ele quer que ela vá lá fazer um ebó? Ele quer que eu vá lá dar um dinheirinho para ele? E quando Orumilá foi consultar Ifá disse: nunca mais procure as pessoas. Deixe que elas te procurem. Quando elas te procurarem, esteja sempre apto, de pronta resposta, porque aí nesse momento você sabe que elas querem mexer no destino delas. Seja de uma forma positiva ou de negativa, não interessa o julgamento. Então você, como babalaô, falou assim: ah, sim, poxa, ufa, então o senhor vive sob regras? Não, sempre vivi. Não, porque o senhor tinha que explicar isso, porque senão, né, caramba, que tem que ser uma via de mão dupla. Concordo, achei. E aí, entre vários assuntos, fui conversar com a patroa e ela falou: caramba, não precisava ter essa reunião. Porque se eu já aprendi desde cedo na casa dos meus pais, e essa regra está no do teu filho, que não são os filhos que pedem bênção para os pais, são os pais e afilhados que pedem bênção e procuram os seus filhos, os seus maiores, os seus iniciadores, aqueles que te deram vida, e seria muito fácil para essa pessoa entender. Ela não precisava nem te procurar. Se ela viesse falar comigo, eu já falaria: filhota ou filhote, procura o seu padrinho, porque é você que tem que procurá-lo, não ele procurar você e nem nada e nem ninguém. Então é dessa maneira como você tem que funcionar. É você que tem que procurar o seu orixá e não o seu orixá procurar você. Apesar de que o seu orixá é o dono da sua vida. Em dado momento ele vai fazer isso. Mas quando esse Odu vem, algo está desalinhado entre você e ele. Então você, como o maior interessado disso, deve procurá-lo para que possa alinhar e deixar tudo bem
tudo muito bem direcionado, compreende? Então, não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Olha o Odu ao qual estamos vivendo. E nunca as coisas estiveram tão paradas quanto estão para muitos. Um pai de santo me procurou, babá, faz um jogo para mim, porque, cara, cliente não me procura, filho de santo não me procura. Eu falei, babá, então dá a mão. Ele falou, por que, meu velho? Porque está acontecendo isso na mesma. E a gente conversa nos nossos grupos, entre nós Babalaôs, né? Tem um grupo que temos ali, Somos Cumbi, e é verdade. Muitos sumiram da casa do meu padrinho, muitos sumiram da minha casa, muitos sumiram da casa de outro sacerdote. Quando a gente está vendo, está acontecendo na terra de santo, está um outro desse ano que é daquele Odu onde fala da árvore que não quer se movimentar e ia morrer seca no seu próprio lugar. Então vale muito a pena tu ficar ligado nisso, vale muito a pena você de todas as maneiras repensar, realinhar e não deixar para ontem o que você pode começar a fazer desde já, porque foi, é e será esse camarada que irá te ajudar a você vencer sempre suas dificuldades, não só pela semana, como pela vida. Será esse seu orixá, será essa sua orixá que sempre vai fazer uma grande diferença em todos os seus caminhos. Compreendeu? Esse é o Odu ao qual nós devemos tomar muito cuidado para não nos afastarmos de forma alguma da religião. Porque esse é um Odu que tende a afastar os seus pais da religiosidade. E aí eu posso dizer, Lucas tentou e tenta e por vezes consegue. Pode ter certeza. A tal ponto de eu determinar, o último final de semana, pelo menos vai ser desafiado. Porque se deixasse por ele, eu não teria vida religiosa. Por quê? Porque eu quero afastar meus pais. Porque diz e fala que os filhos têm que seguir a tradição dos pais. Então, não tem problema nenhum em você cedinho colocar uma roupa religiosa no seu filho. Não tem problema nenhum você cedinho levar o seu filho para catequese. Não tem problema nenhum você cedinho levar o seu filho para o culto. Não tem problema nenhum você cedinho levar o seu filho para o candomblé, para a umbanda, para o ifá, seja onde for. Porque o seu filho, antes de vir à terra, ele sabia que seria seu filho, ele sabia que seriam essas regras, e ele sabia que teria que viver baixo a cada uma delas. Então, os filhos têm que seguir as tradições dos seus pais, sejam elas quais forem. Não tem julgamento religioso disso, não tem altar religioso disso. Agora, por que eu não quero seguir? Porque tudo religioso tem regra, tem mando e tem comando. E se me colocarem desde cedo aqui, entenda, eu vou saber que beber não é legal, fumar não é legal, trair não é legal, sacanear os outros não é legal, fazer o mal não é legal, e isso eu não quero regra. Por quê? Eu quero viver num mundo sem regras. Então, muitos querem viver sem regras. Então, quanto mais afastado do religioso, melhor, muito melhor, muito melhor. Quanto menos eu falo com o meu maior ou com a minha maior, melhor. Quanto menos eu escuto o meu pastor falar no culto, melhor. Quanto menos eu vejo o meu padre falar nas missas e me orientar, melhor. Porque quanto menos eu sei, menos regras eu tenho que seguir, e o que não quero viver é sobre regras. Não é o que diz esse outro? Pois bem, só que aí Ifá te diz, o problema é que a sua plantação, como um bom xelei, que diz esse outro, xelei, que ele era o lavrador de inhames, a plantação dele não conseguia plantar porque ele queria fazer as coisas à sua maneira. Então sempre vinha algo ali do tempo, do mundo, que atrapalhava, até que ele seguisse uma regra. Esses dias, uma pessoa, não vou nem dizer um afilhado, uma afilhada, um filho de santo, uma filha de santo, um familiar, me perguntou, qual a solução do meu problema? Aí eu enviei uma foto de uma pessoa literalmente
raspada do Iaô. Ela não me respondeu mais. Por que essa pessoa não me respondeu mais? Ali estava a solução dela. Às vezes eu quero uma resposta que vá passar a mão na minha cabeça, que vá me dar um colo, que me dar meu carinho, que vai aliviar minhas regras. E não adianta. Não adianta. Eu tenho que cumprir com meus mandos, eu tenho que cumprir com meus comandos, eu tenho que cumprir com meus tabus, eu tenho que cumprir com as minhas regras e orientações, já que eu busquei algo para me orientar. Se você está aqui vendo esse vídeo, você está buscando o quê? Orientação. Porque se você não quisesse regras, se você não quisesse mando e comando, você nem chegaria aqui perto, como muitos aqui nunca chegam, e está tudo muito bem. Não tem problema nisso. Existe um tabu muito grande de chegar até a porta da casa de Fá. Às vezes eu pedi a pessoas de nunca mais falarem comigo porque sabiam o quanto era. Esses dias eu fiz uma proposta para um amigo meu. Falei, cara, vem para Ifá. E aí quando essa pessoa me encontrou, aí jogou uma conversa para lá, jogou uma conversa para cá. Eu falei, poxa, você quer que eu fale o que para você? Eu te dei uma resposta, você não me deu nem resposta. Não, claro que eu te dei. Não deu. Mas tudo bem, relaxa. Eu sei o quão medo isso dá. Porque no momento que isso te chegar, quando você for se iniciar, quando você chegar no caminho que eu cheguei, e como muitos chegaram, e quando você se deparar com isso aqui, ó, que são as nossas Bíblias, né? Que tem aqui todas as informações sagradas, né? Que, Boru, aqui estão as regras, os comandos. Da mesma maneira que abre uma Bíblia, nós abrimos os nossos tratados. Então, quando abrimos os nossos tratados, isso aqui vai colocar uma regra. Lê o salmo aí para essa pessoa. Aqui vai dizer, lê esse odô para essa pessoa. Então, muitos, ao se depararem com esse odo, conseguem saber e descobrir, através de Oromilá, o seu principal inimigo. Você. É isso aí. Aquele comando que tu não quer seguir. Padrinho, eu quero fazer eu quero fazer isso, fazer aquilo. Mas santo nem pensar. Axé. O que diz o Obessar? Se você quer completo, que faça as coisas completas. Hoje eu só tenho a agradecer. Mas tive que abdicar de muitas coisas, e ainda abdico de muitas coisas, e ainda irei abdicar de muitas coisas em prol do meu sagrado. Mas é para todo mundo? A nega já diz, bichinho, nem todo mundo vai dar uma de bitolado como tu dá. Eu não dou porque muitos vão dar. Então, realmente, Ifá é para todos, mas nem todo mundo está para Ifá. Compreendeu? Primeiro testemunho que Ifá nos traz o vencimento, ele te diz, olha, em cima disso tudo, aprenda a comandar e muito bem, comandar e controlar, saber lidar muito bem com a sua ira. Então, nessa semana não é um momento de fúria, de ira, de confusões, de destempero emocional. É bom segurar a onda. Segundo o testemunho ao qual traz a diversidade, Oromilá diz que todos nós, sacerdotes, sacerdotisas, iniciados e fistas, e todos que ainda não são, mas que um dia serão, e que vêm carinhosamente aqui nos visitam e buscam o mesmo aconselhamento, diz, o sacerdote ele deveria mensurar, né, porque os seus excessos, os seus desequilíbrios, porque todo excesso, ele é sempre muito mal, ele é muito ruim. Então, uma coisa é seguir as regras, outra coisa é passar delas. Tudo, incluso o religioso, em excesso faz mal, muito mal. Então, o Ifá te pede um controle, um equilíbrio no meio disso tudo. Na junção, Ifá nos traz a primeira pata do primeiro Odu com a primeira pata do último Odu. E nessa junção, Ifá fala que para todo mal tem um bem, né? Dentro de tudo isso que está acontecendo, tem um bem de você se conciliar e reaprumar com o seu anjo da guarda e com todos os bons caminhos, saber viver sobre regras e comando.
E para todo bem, vai acabar ocasionando um mal isso aí, né? De você ir contra as regras mundanas, né? Que não é um mal, acaba sendo um bem. Mas tem algo aí que fala nesse Odu como código ético, eu acabei esquecendo e ao ver essa junção lembrei, porque eu sempre confundia uma coisa e o código ético desse Odu que está regendo com esse ao qual está vindo na junção, que diz que todo o ato de consulta religiosa, principalmente as feitas com Ifá, é algo que deve de todas as formas se manter o Aô. Eu sei que todo mundo sai daqui de dentro com uma vontade enorme de contar o seu jogo para tudo e para todos, e muitos sacerdotes e sacerdotisas, né, que se consultam e que dão consulta também, saem com vontade de levar isso para fora, para contar para o esposo, para a esposa, ou contar para um afilhado, uma afilhada, para o filho de santo, uma filha de santo. Mas Ifá diz que o secreto da consulta é algo tão secreto e sigiloso, tanto para quem consulta, quanto para quem está sendo consultado. Então, não exponha a sua vida, não saia dali contando o seu jogo para nada e para ninguém. Quando adentrar, se você quiser um testemunho, só cuidado para que sua manhã não venha contra você mesma ou você mesmo, porque é um dos atos mais secretos. Então, veja muito bem, da próxima vez que tu for se consultar, de que maneira que você vai se portar e como você vai sair abrindo isso aí de uma forma direta ou indireta para as pessoas, porque Ifá falou com você. Se ele quisesse falar com as pessoas, ele trazia uma coisa, como ele diz, a letra do ano. Aí eu falo popularmente, eu falo abertamente. Se não é a letra do ano, não cabe nunca mais as pessoas. Não cabe. Eu fui a vários Ifás que a gente lembra do Odu principal da pessoa, mas dificilmente vai lembrar dos outros. Por quê? Acontece, ocorre lá dentro, fica lá dentro. Aconteceu dentro do Ibó Odu de Ifá, dentro do quarto sagrado de Ifá, dentro do quarto sagrado de Ifá fica. Se você quiser trocar uma ideia, troca com esse babalaô ou com essa sacerdotisa ao qual te consultou, que com toda certeza e seguridade serão as pessoas mais indicadas para te fazer isso. Se tu sentir essa necessidade, fora disso, não tem o porquê fazer. Daí, Ifá pede para que o grande ebó dessa semana é escutar os conselhos, aplicar os conselhos, acatá-los e aplicar os conselhos que Ifá está te dando. Então, cuidado com os desvios de conduta, cuidado com as não aceitações de regras desse mundo, ou do seu mundo, ou do mundo ao qual você está questionando, seja em que âmbito for, porque no teu trabalho tem regra, no teu religioso tem regra, na tua casa tem regra, e são os teus maiores que dão a regra. Se você não está satisfeito, é o que Ifá te orienta. Daí Oruna nos termina com 2 Odus, ao qual ele diz que tudo isso deve ser muito bem feito, de uma forma muito bem cravada. Então suas ações não podem ser como um prego na areia, tem que ser cravadas e muito bem cravadas, como um prego na madeira, para que possa surtir um efeito bacana e que você de forma alguma não venha cair no mais sombrio da escuridão. Te lembra que esse é um Odu ao qual Ifá nos diz que estou bonito por fora e podre por dentro. Como saúde, interessante dar uma olhada, mas muito mais como saúde espiritual. Dê uma olhada. Como pequeno tabu, respeita o inhame nessa semana, né? Porque é literalmente esse Odu que vem nos explicando. Quando a gente bota um Exu, né, para Orumilá, para Ireguá, algum Oxóssi, alguns santos que recebem a bênção de inhame, quando oferendamos o inhame ali, né, só o fruto mesmo, né, só ali o adimum em si, né, quando oferendamos, aqui está oferendado, esse foi presenteado ao meu Ifá no dia ao qual comemorei 18 anos como Balaô. E aí, esse aqui
ele continua bonito por fora e não está podre por dentro. Esse está começando a ficar podre por dentro. Olha o brotinho. Tá vendo? Olha o broto aí. Porque ele diz que quando o Yang está bonito por fora, quando ele começa a dar toda aquela folhagem que nós achamos, caramba, ele está prosperando, abre e faz a chave assim para ver o que vai dar. Nada. Porque ele vai estar bonito por fora e podre por dentro. Espiritualmente, estão muitos que estão recebendo os conselhos dessa semana. E é um outro que não é de brincadeira. Leva a sério, porque o Guigui, precisa ser redirecionado, sua sombra precisa ser redirecionada, muitas coisas suas precisam ser redirecionadas para que você não só tenha uma semana Odara Beodara, mas como esses conselhos possam ir adentrando a sua alma, a sua cabeça, ao seu Ori-Num, ao seu Emi, ao seu Ori, ao seu Ori-Num, e todas essas informações possam ser fixadas para que você possa cada vez mais acertar e menos nesse mundo errar, para que aqui você possa viver mais positivamente falando, mais positivamente orientando. E é em cima disso que desejamos que todos tenham uma semana Odara Biodara. Agradecimento em especial a Lar do Zé de Santo Amaro, ao qual nos deu essa bênção, esse grande presente, esse grande axó, também pelo Odu, um axó lindo Odara Biodara. Então, Lar do Zé e da Cigana Carmelita, uma casa de artigo religioso. Vamos estar deixando o arroba aí depois, mas assim como tem esse axó aqui, Odara Biodara, vai ter um para ti. Muito bem. Agradecido mamãe, agradecido papai. Axó Odara Biodara, Ofelca, Borubói Buxixê, e desejamos que todos tenham uma semana Odara Biodara e que Fá possa sempre, através dos comandos e orientações religiosas, fazer com que essas regras adentrem a sua cabeça. Quer dizer. E Fá não faz nada. E Fá aconselha. Quem vai fazer com que esses mandos, esses comandos, essas regras adentrem a sua cabeça é a sua lerifure, sua cabeça positiva. E não deixe de forma alguma que o seu oriburucu, sua cabeça negativa, sua cabeça ruim, atrapalhe para que você não desista dessa vida, pois você pediu, você recebeu, você aceitou e você ainda se juramentou, dizendo que por tudo isso aqui você queria passar. Chega aqui embaixo, não quer viver sob os mandos? Então decida o que você tem que fazer de melhor. Já está dizendo o outro do ano, ao qual os babalões falaram muito. Essa é a solução? É o início dos seus problemas. Como eu quero viver sob regras, abaixo a minha cabeça, acato os conselhos, aplico-os na minha vida e com toda certeza e seguridade não sou arrependido de nada. Só por uma coisa, por não ter feito antes, mas também eu sabia da maneira como vivia antes, também não aceitaria. Então, como muitos se curvaram, dobraram o seu joelho para o Criador, assim fiz, dobrei o meu e sou muito feliz em ter aceito. Então, da mesma forma que o evangélico, que um católico, ele tem salvação, nós, de descendentes de cultura afro, seguidores de cultura afro, iniciados em cultura afro, nós também temos. Agora, uma coisa nos é um pouquinho aclarada, diferente de todos os demais. Toma os mandos, toma os comandos. Não é. Eles também têm as escritas sagradas. Também tem os mandos, tem os comandos.
Deus não foi indiferente com nada nem com ninguém. Então aí, seja a Bíblia, sejam os tratados, sejam os mandos, comandos, estão aí. Basta aceitá-los e segui-los. Mais uma vez, não só para uma boa semana, assim como para uma boa vida. E creia, em cima de muito amor, de muita aceitação, de muita devoção, de credo e fé, com toda certeza e seguridade, não só terás uma semana com uma vida e caminhos muito felizes, positivos, felizes, prósperos e sempre muito benéficos. Assim, Fá, dentre o mais, Boroboy Bochechei, Adachei.